ansioso, tá ansioso. Espera aí, Lu. Então, quando ele entrar, tu chamar ele, porque eu não sei não chamar nesse. Nesse é uma coisa. Isso. Agora vamos convidá-lo. É isso, né? Isso. Vamos ver agora, Helder, se tudo certo. Oi, João Batista, um abraço grande, diretor da BMEC Alagoas. Agora, engenheiro mecânico top. Tudo certo agora. O telefone que é top agora. Foi mudado o telefone. Tudo bom? Tudo bem. E você? Tudo certinho? Agora sim. Agora vamos sim. que vamos. Vamos que Agora vamos. vamos usufruir um pouco do nosso engenheiro mecânico do estado do Pará. Trazê-lo um pouco para a BMEC Alagoas como nosso convidado. Falar sobre engenharia e vendas técnicas. Em nome da BMEC Alagoas, primeiramente, gratidão pelo convite. E gostaria que você, Helder, fizesse a sua própria apresentação, porque eu acredito que, mais do que você, ninguém para ter propriedade de falar da sua graduação, das suas atuações. Fique à vontade para a gente iniciar. Ok, perfeito, Glenda. Eu gostaria de começar te agradecendo, em especial, você representando a BMEC Alagoas, que tem abraçado com tanto aconchego os profissionais engenheiros mecânicos do estado do Pará. É um prazer estar participando e contamos sempre com o teu apoio e o apoio da BMEC Alagoas. Sempre. Então, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho. Primeiro, queria agradecer quem está participando, está online aí com a gente. Tem um diretor já aqui conosco, João Batista, é da BMEC também. Opa, grande abraço para o João, então. Prazer estar com você aqui, João, também. Eu tenho quase 25 anos de profissão, tá, de formado, Glenda. Atuei basicamente ao longo desses anos com atividades de operação e manutenção com equipamentos, né, de mineração, terraplenagem, motores, geração de energia, tá, em empresas a nível nacional e multinacionais também. Passei também um período pela área comercial, dentro de uma multinacional na área de petróleo, tá? E foi quando eu me deparei nesse momento de que engenheiro mecânico podia ser vendedor também, né? Então, a gente ouve muito pouco falar durante as nossas graduações no banco de escola de que engenheiro também pode atuar na área de vendas comerciais, técnico-comerciais, melhor dizendo. A gente aprende muito a fazer projeto, a achar que a gente vai trabalhar dentro de um projeto de mineração, dentro de uma fábrica, dentro de uma linha de produção, e a gente não é orientado que também pode ser vendedor, né? Que pode contribuir de alguma forma dentro da área comercial nas nossas empresas, onde atuamos. Então, a gente também não pode esquecer que, mesmo a gente trabalhando dentro de uma área de produção, dentro de uma área de operação e manutenção, tudo começa com uma venda, né? Basicamente, um produto ele só é produzido porque ele foi vendido antes, né? Então, a gente acabou descobrindo, eu acabei descobrindo ao longo desses anos, de que engenheiro pode ser vendedor, e eu, hoje, atualmente, me encontro atuando nessa área, mesmo vendendo produtos e serviços de engenharia, mas também vendendo a nossa própria marca, né? A marca profissional. A marca Helder, a marca Glenda, essa marca é a primeira marca que precisa ser vendida. E muito bem vendida, por sinal. Isso. Então, essa é um pouquinho da minha história. Hoje eu atuo na área de vendas técnicas, né? Vendo serviços para a área de engenharia e também atuo na área de representação comercial com produtos da área técnica, voltados para a área de engenharia. Ou seja,
Ou seja, quando entrei na escola de engenharia, jamais imaginava que um dia eu iria ser vendedor. Mas, olha, eu acredito que a engenharia realmente é isso. Quando eu idealizei esse projeto para a BMEC Alagoas, eu visei muito isso. Eu peguei todas as dificuldades que eu encontrei na faculdade e o que eu precisava como aluna aprender. E aí, o que é que eu pensei hoje, estando presidente da BMEC? Agora eu posso fazer algo. Agora temos uma equipe, somos diretores, que representamos um estado e uma classe mecânica. E aí podemos trazer profissionais com excelência, com expertises e experiências. Porque na verdade, o intuito dessas lives é trazer pessoas como você, Helder, que foi estudante, que tem dificuldade, porque ninguém pensa que passou as dificuldades. As dificuldades, à medida que aprendemos mais, que nos doamos mais, somos mais medidos e mais cobrados. Então, o que é que eu tenho a dizer aqui a você? Que essa questão de, quando você mandou o seu tema, da área de vendas técnicas, eu disse, não, até eu, Glenda, vou estar como ouvinte. Você é aluna de Helder, entendeu? E assim, eu quero Privilégio que é todo você meu. explore ao máximo, porque para mim também é novidade. Realmente é como você diz, a maior venda é a venda da nossa imagem primeiro, porque vem a nossa imagem, vem o caráter e vem o nosso profissionalismo. Logicamente que tudo vai numa sequência, né? A gente não pode esquecer que o profissional é um ser humano. Ele não é um objeto e ele não é uma ferramenta nem uma máquina. Mas a gente sabe que o ser humano ele pode se explorar, ele pode se doar cada vez mais. E está aqui um exemplo grandioso disso, que é você, que agora vai trazer para nós. Tem aqui mais outro diretor lhe abraçando nessa, entendeu? Carlos, que foi ontem o mediador da Daliana, que é do seu estado do Pará. Alagoas, aqui, a ABMEC abraçou vocês de coração. Estamos juntos nessa questão das ABMECs, que no final quero que você também fale um pouco das dificuldades, porque aqui também nós temos. E agora a live é toda sua. Fale de vendas, fale de como é que a gente vai para o mercado. Porque é como você falou, quem vai para o mercado é a Glenda, é o Helder, é o nome da nossa empresa. Então, assim, quando a gente coloca até o nosso nome lá na empresa, isso tem peso. E Sim. muitas vezes as pessoas não percebem isso, não é verdade? É isso mesmo, Glenda. Volto a repetir como você comentou agora. A primeira marca que a gente vende, e essa marca a gente não vende só quando a gente começa a trabalhar com vendas. A gente vende essa marca Helder, vende essa marca Glenda, vende a marca Eu, desde quando a gente está no banco da escola, né? Das escolas de engenharia. Então, quando a gente sai formados profissionais em engenharia, nós estamos levando uma marca junto com a gente. E a gente precisa deixar essa marca com uma imagem boa dentro das empresas e das marcas que nós representamos ao longo da trajetória profissional. Então, para que a gente fique bem lembrado, né, e lembrado de uma forma positiva por todos aqueles lugares onde a gente passa. E, logicamente, essa marca, eu não falo marca de você andar bem vestido, de você ter uma postura correta, tanto ética quanto de imagem, porque eu acho que isso é inerente de todo profissional. Tá? Isso é obrigação nossa, né? É obrigação do engenheiro, é obrigação do médico, é obrigação de um advogado, ou seja, qualquer profissão que seja, né? Então, assim, além dessa marca, a gente representa também as marcas com as quais a gente trabalha, né? A Glenda é conhecida, a Glenda da empresa X, a Glenda da empresa Y, o Helder da empresa Z, né? Nós acabamos ficando conhecidos por causa disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de padrão que a gente coloca para fora e exibe para o mercado. Né? Exatamente. E assim, a gente não pode esquecer também, a gente costuma ter uma imagem do vendedor
sem detrimento nenhum, mas do vendedor de camisa, que é aquele cara que não teve sucesso numa outra profissão ou não estudou o suficiente e acabou indo vender uma roupa, uma calça jeans. Não é isso. Aquele vendedor, ele precisa conhecer a fundo o produto dele, ele precisa estudar o produto, ele precisa saber se portar, ele precisa ser treinado, e isso é fundamental, mas também precisa buscar conhecimento, né? A área de vendas é uma arte. A gente acha que qualquer um pode ser vendedor, e na verdade não é. Eu, por exemplo, eu me acho um péssimo vendedor, né? Eu continuo estudando sobre vendas e lendo sobre vendas para que eu possa me aprimorar mais dentro de tudo isso, né? Não basta a gente estudar só o produto que a gente vende ou representa, né? Isso é obrigação conhecer. Todo bom vendedor tem que conhecer o produto que ele está vendendo. Mas a Isso. gente precisa saber ter conhecimento das ferramentas, das técnicas de venda, né? Não basta a gente vender, tentar vender o melhor produto, o produto mais top que existe no mercado, né? Vou dar um exemplo. Não basta a gente vender um iPhone, né? A gente tem que saber vender o iPhone, né? O iPhone é um produto top, mas se eu não souber vendê-lo, né, eu não vou conseguir passar a imagem de um produto que tenha um valor agregado a isso. Eu só vou conseguir mostrar o produto, eu não consigo mostrar o que eu tenho de valor para esse produto, acrescentar de valor para ele, né? Então, volto a repetir, eu continuo, eu me acho péssimo vendedor, continuo estudando sobre vendas, né? Mais do que nunca agora, né? Porque não basta também a gente só vender o produto, a gente tem que acompanhar a venda técnica, não é só vender aquela camisa lá na frente. A gente tem que vender como é que essa camisa vai se comportar ao longo da vida dela dentro do consumidor, né? Eu estou utilizando o exemplo simples da camisa, mas, por exemplo, um produto que eu trabalhei, óleo lubrificante, por exemplo. Eu vendia óleo lubrificante, mas eu tinha que acompanhar o desempenho desse produto dentro do meu cliente, né? Eu me preocupava com a pós-venda e tinha a obrigação de acompanhar o desempenho daquele produto dentro de uma indústria, dentro de uma empresa de ônibus, ou coisa parecida. Então, essa é a função do vendedor técnico, né? Ele tem que agregar uma vantagem competitiva a esse produto dele, por mais que o produto seja top de linha. Isso. Eu acho que você falou uma coisa bem importante, e eu vou até pegar sua fala. Você sabe que eu Sim, fiz bacharel em Direito, né? Quando eu fiz engenharia, que na verdade eu estou na quinta engenharia hoje, e eu fiz bacharel em Direito, uma das disciplinas em Direito era como você vai se vender no mercado. Como você vai se vestir para o seu cliente. Como você vai se comportar socialmente. Como você vai chegar até seu cliente. Como você vai receber o cliente que vai até você. Eu não sei você, Helder, mas eu, Glenda, senti falta desse contexto na engenharia. E se você perceber, a engenharia é muito solta em relação a isso. Talvez por eu ser um pouco mulher, aí o que é que acontece? Eu tenho esse cuidado. Por exemplo, se eu vou para o meu cliente, eu vou para campo, eu vou totalmente padronizada, manga comprida, luva, totalmente. Se eu for para uma reunião, a Glenda, como empresária, a Glenda ela vai totalmente elegante, de salto. Mas se a Glenda é a Glenda, aí vem a Glenda, e mesmo assim a gente continua com uma imagem característica, porque todas as pessoas ficam com aquela imagem em mente, o que é que acontece? Mesmo que eu saia, eu tenho que estar formulada, tem que ser aquela Glenda que, no profissional, ela não descaracteriza a Glenda pessoal, a Glenda mulher. O que eu posso fazer é, como você falou, a gente vai se vender. O primeiro a ser vendido somos nós. A questão é, aqui eu tô Glenda ABMEC. Hoje aqui nós estamos como ABMEC ambos. Eu e você. Nós estamos isso. representando engenheiros mecânicos a nível nacional. Alagoas e Pará.
Então, nós estamos ensinando que as pessoas precisam se olharem mais. A gente está dizendo que o nosso NET somos nós mesmos, que a gente precisa ver como a gente quer ser visto. E eu queria que você aprofundasse também nisso, Helder. Porque eu percebi que você tem uma expertise nessa visão. E fosse eu falando, talvez, essa linguagem sua, por ser mulher. Ah, é porque é mulher. Ah, porque a mulher é mais cuidadosa, a mulher é mais vaidosa. Mas não é. É exatamente isso. É a imagem, é o profissionalismo, é a forma de chegar no cliente, de vender um produto que você tenha confiabilidade. Porque a gente não vai vender o que a gente não acredita. Se nós não acreditamos naquilo, como é que a gente vai vender? Não é verdade? É verdade. Fique à vontade. Você tem toda a razão, Glenda. E eu achei interessante quando você comentou agora a tua experiência no curso de Direito, né? Em momento algum, dentro da graduação, a gente tem uma disciplina voltada para isso, né? Isso. E, como você mesmo disse, a engenharia ela é um pouco meio que, vamos dizer assim, largada nesse sentido. Largada. Né? Então, eu sei que, acredito que devam ter estudantes da área de engenharia aqui na nossa live, e eu me lembro muito bem de um professor que eu tive no último ano de graduação, que ele não permitia, né, que a gente fosse assistir aula de bermuda, ele exigia que nós fôssemos de calça e de preferência com a barba feita. Né? Por quê? Porque ele dizia que nós já éramos profissionais de engenharia. Né? E é muito interessante quando a gente frequenta alguns cursos de pós-graduação, ainda hoje, que a gente se depara com colegas que já são profissionais, né, formados, atuantes no mercado, e algumas das vezes, numa aula de pós-graduação a nível nacional, com professores, inclusive, de fora, e alguns colegas, às vezes, chegam de bermuda e sandália. Né? Então, assim, eu sei que cada um tem a sua liberdade de se portar, de agir, de andar, mas eu acho que nós somos profissionais, né? Eu acho que a gente poderia até se portar de uma maneira melhor dentro de um grupo profissional. Eu não estou indo para uma feijoada, eu não estou indo para um almoço de aniversário no final de semana, eu estou indo para uma aula de pós-graduação. Eu preciso ir de terno e gravata? Não, não preciso, de maneira alguma. Mas eu acho que essa imagem que a gente vende é muito importante. É a imagem física, isso é inerente ao mercado. Tem aquela célebre frase que dizem, né, que a primeira imagem é que fica, e, de certa forma, isso até pode ser desmistificado posteriormente, mas aquela imagem de um profissional de bermuda e sandália é a que vai ficar. Né? Eu, como consumidor, eu compraria de início, eu já faria opção por um produto que fosse apresentado por um profissional mais bem parecido, vamos dizer assim. Não por questão de beleza, não é isso, mas questão de apresentação, realmente. Até porque ele, volto a repetir, ele está exibindo uma marca que é a marca dele, o próprio nome dele, e a marca a qual ele representa. Né? A empresa para a qual ele trabalha, o produto que ele representa. Então, isso é fundamental e eu acho que falta isso nas escolas de engenharia, falta isso nos cursos de pós-graduação também. Os cursos de pós-graduação poderiam focar também na questão de como vender aquela especialidade a qual o profissional está estudando. Eu acho que isso é fundamental. Foi muito bom você ter falado. Eu costumo, o Carlos, inclusive, está aqui, que é um dos nossos diretores, ele é testemunha. Normalmente, nós temos encontros. Como eu lhe falei, como a BMEC, a gente dividiu por alguns grupos. Sempre tem aqueles que são mais participativos, digamos assim, e tem aqueles que têm mais ideias. E aí, o João, por exemplo, me conhece da área pessoal. Pronto, entrou aqui outra engenheira que me conhece da minha vida pessoal. Mas nas nossas reuniões na BMEC, o que é que eu sempre falo aos diretores? Sempre. É muito importante a nossa imagem. É muito importante o nosso comportamento.
A forma que a gente vai a uma faculdade, a forma que a gente vai a uma pós, como você bem citou, vamos supor que façamos uma pós, aqui todo mundo. Aí chega dois engenheiros, Glenda e Helder, de sandália, arrastando o pé, todo largado, de bermuda, de short curto. Ah, um dia de sábado, é uma pós, naquele momento é apenas isso. Passa um ano, passa dois, alguém da sala precisa de um trabalho técnico. Eita, a empresa M Engenharia tem profissionais, mas a imagem que aquela pessoa que consolidou durante um ano, 2 anos de pós, por exemplo, ou faculdade, que são 5 anos, é como? É de uma pessoa comprometida, organizada, mal organizada, bagunçada, que vai de qualquer jeito, que não se planeja. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa ser revista. Eu sempre, Helder, na nossa ABMEC, nós temos um grupo muito sólido. Somos 5. Sempre tem reunião, sempre. O que tem um problema, a gente corre ali um para o outro e a gente se ajusta, entendeu? E sempre que eu preciso, sempre eu perturbo mesmo. Eu corro para o João, corro para o Carlos, corro para o Lamon, corro para o Marcos, eu corro. Porque as pessoas têm que entender, por exemplo, no meu papel hoje aqui com você, não é a Glenda, é uma representante de classe. E essa representante, ela só está aqui porque precisou funcionar uma direção administrativa, uma direção social para uma arte, divulgação de você aqui conosco, dos convites, alguém por trás que fez esse convite. Então, tudo. Existe norma, existe regra e planejamento. Por que eu não posso adotar isso para a minha vida pessoal? Por que eu não posso saber separar a Glenda empresária, a Glenda pessoa, a Glenda engenheira e a Glenda em campo como engenheira de segurança do trabalho, quando ela sobe lá naquelas alturas lá, 15, 20 metros de altura. Aí quer dizer que eu vou de qualquer jeito, e aí passa um cliente meu e diz, oxente, Glenda engenheira mecânica de segurança do trabalho, sem estar ancorada, sem estar usando cinto, sem capacete. Como é que eu vou para um treinamento, Helder? Veja bem, vender um produto, como você falou, você hoje é meu cliente, por exemplo. Aí você me vê passar lá na sua fábrica, na sua empresa, pode ser pequena, de grande porte, de qualquer jeito. E é uma área onde a gente está lidando, vamos dar um exemplo aqui, com produtos químicos. Produtos que têm um risco maiores, por exemplo. E aí a Glenda está sem roupa adequada, está sem EPIs, e a Glenda vai fazer uma proposta ao cliente Helder de vender treinamentos de segurança. E aí a gente vai tratar de NR10, NR35, NR17, ergonomia. Será que o cliente Helder, ao me ver passar totalmente inadequada com as normas, vai querer contratar a Glenda para treinar os funcionários dele? Essa é a pergunta. Vai querer, Helder? Sem dúvida que não. Entendeu? E Glenda, é até interessante isso que você comentou, quando você puxou o assunto da ABMEC. Tá? Nós comentamos agora a respeito da carência de informação que a gente tem durante a graduação sobre essa área, né? Até mesmo nos cursos de pós-graduação. E aí eu acho que fica a missão para as ABMECs, passarem esse conhecimento para os colegas que estão começando, para os colegas que estão iniciando, que estão na escola, abrindo isso através de cursos, palestras como essa, para que eles tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Porque é muito difícil e a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que isso parta das escolas de engenharia no período de graduação. Tá? Então, esses profissionais que estão em formação agora, que estão saindo das escolas de engenharia, eles precisam realmente ter acesso a esse tipo de conhecimento. Eu acho que só assim eles vão passar por essa transformação, vão passar a ter acesso a esse tipo de conhecimento e nós, como representantes da ABMEC, temos obrigação de passar esse tipo de
de informação para eles. Tá? Eu acho que esse é o papel da associação também, né? De colaborar com a formação do profissional como pessoa, né? Como profissional, logicamente, e saber como ele pode agir dentro do mercado, como ele deve se portar dentro do mercado. Isso. Nós não temos, durante a graduação, uma disciplina que fale sobre ética profissional, né? Não. Quem é que sabe que o conselho tem um código de ética? Quem é que sabe que o profissional engenheiro tem que cumprir um código de ética? Não basta só aquele juramento que nós fizemos na formatura. Aquilo precisa ser lembrado todos os dias, né? Existe um código de conduta e ética, um compliance que o engenheiro precisa seguir, né? Então, quem é que conhece compliance? A gente não. Será que hoje nas escolas de engenharia, o que tanto se fala dentro das empresas, né? Tá aí, grandes empresas de engenharia, que passaram por esse escândalo da Lava Jato, hoje tem dentro delas um departamento de compliance. Algumas Isso. mudaram até de nome, né? Foi. Algumas mudaram até de nome por causa disso, né? Isso. O profissional engenheiro que está saindo da escola hoje em dia, ele tem aula de compliance, ele sabe o que é compliance? Não sabe. Não sabe nem o que Tenho é. certeza que não sabe nem o que Não é. sabe. Não sabe. Esse compliance, ele precisa ser vendido também junto com a imagem do engenheiro. Isso. E aí que entra, comento novamente, a BMEC tem esse papel, né, de cobrir essa lacuna que as escolas de engenharia deixam abertas para que a gente possa agir como representante de classe. Eu, aqui, quanto à BMEC, né, em nome dos nossos diretores, somos no total 21, como eu já lhe falei, já conversei com você, com a Daliana, que está aqui conosco na live. Um dos papéis da ABMEC é exatamente isso. O aluno, ele sai despreparado da faculdade, você sabe. A gente tem essa grande deficiência. Esse NET, ele não tem. Ele não sabe o código de ética, ele não entende o que é o CREA, ele não sabe que ele tem uma assistência financeira para beneficiar ele, para que ele não seja formado para ser empregado, para que ele tenha uma graduação, se especialize e diga, pronto, eu vou ser especificista nisso. Eu vou abrir uma empresa pequena, a gente não pode ser MEI. Muitos engenheiros também não sabem disso, Helder. Nós não podemos ser MEI por conta que anualmente é R$81 mil, então passa até do salário mensal de um engenheiro mecânico por o sistema. Então não tem como a Glenda, o Helder, eu vou economizar no imposto, eu vou abrir uma MEI. Vai quebrar a cara. Daqui a 2, 3 anos, a Receita Federal vai lá e vai bloquear. O próprio sistema CONFEA-CREA vai dizer, oxe, essa movimentação está errada, está estranha. Por quê? Porque você vai ter que emitir ARTs com valores abaixo da realidade. E isso não valoriza o profissional. Isso desvaloriza o profissional. Porque só quem pode me valorizar, Helder, sou eu mesma. Com minha postura, com minha ética, com a minha marca. A minha marca é eu. É como você falou, ninguém está falando de marca de roupa, de marca de calça, de sapato. Não. A gente está falando da nossa marca, da nossa construção. E ela é muito pessoal. E isso a faculdade, ela não prepara. Eu não tive, eu sei que você não teve, a maioria aqui não tiveram. E é como você diz, a faculdade não está aí para isso. E é exatamente isso que você falou, a importância de uma entidade de classe. Por isso que eu tenho tentado, Helder, até vocês mesmo, você sabe que eu abracei vocês e eu estou disposta à documentação, a tudo, porque a ABMEC, ela tem um papel muito bonito. Eu falo ABMEC porque a gente aqui, os diretores, só podem responder por ABMEC, né? A gente tem que aproximar o profissional, que é aquele aluno que saiu despreparado da faculdade, trazer ele para a sua entidade, seja eletricista, que no caso é a PREO, se é mecânico, a BMEC, se é civil, a BENC, e tem a ANEST, de segurança do trabalho. Nem isso, Helder, sabe? Nem isso eles sabem. Então, cabemos nós, através desse projeto, trazer uma pessoa competente como você e que veio aqui numa linguagem que, para mim,
você está dando show. Porque se fosse eu falando, talvez alguns amigos ignorassem e dissessem assim, ah, porque ela é a presidente, quer mandar em mim. Você está entendendo, Helder? Ah, ela quer Entendi, mandar na minha entendi. vestimenta. Ela agora quer ser o que ela não é. Você entende que a gente passa por Entendi. isso? Sim, Mas sim, não é. entendo. Imagina, Helder, eu chego para você hoje, não precisa. Olha como você está bem vestido. Eu não, eu estou padronizada com a blusa ABMEC. Por Aham. quê? Porque a gente uniformizou e padronizou para um não sair diferente do outro. Isso aqui é um planejamento, uma organização. Mas Sim. os convidados, olha você, olha a Daliana ontem, olha o Marcilon, veio com a roupa da Defesa Civil, Maxwell pronto. Então, isso é uma imagem. E essa imagem que a gente está aqui, tá eu e o Helder conversando, mas está aqui entrando várias pessoas. Amanhã, quando eu abrir o meu IGBT, tem lá 40 visualizações, 50 visualizações. E aí? A gente veio aqui para contribuir ou para não contribuir? Para ver as coisas e fazer paisagem? Porque isso a gente já vê nas faculdades. É E verdade. outra coisa, como você bem falou, as entidades têm esse papel, sim, social, profissional com os engenheiros, porque a faculdade ela está ali para dar teoria. A prática somos nós. E bem nós, quando passamos lá atrás, e nem estágios tivemos, porque eu não tive direito a estágio. Eu tive que me virar nos 30 e pedir apoio para ter estágio, para cumprir a carga horária e cumprir a minha grade. Então, tudo isso a ABMEC vai fazer. Essa questão de organização, de padronização, de network, está aqui. A Carla, a gente já conversou isso. A gente tem parceiros hoje, Helder. A gente abriu a ABMEC para vários parceiros, entendeu? A gente está com alunos de rede pública, a gente está com alunos de rede privada, a gente está com parceiros particulares e outra. A ABMEC conquistou a parceria de coordenadores de faculdades. A gente nem foi atrás. Os alunos que são diretores que receberam o convite da própria faculdade. Então, você veja como as coisas fluem quando a gente flui com seriedade. E eu não abro mão dessa questão da imagem. Por isso que eu vou deixar você tocar de novo. Fale, porque a gente só vende o que a gente acredita. E a gente precisa ser vendido no mercado como profissionais. E excelente profissional. Porque, assim, o que mais tem são engenheiros hoje. Mas engenheiros que não acreditam em si mesmo, engenheiros que têm medo, têm receio de atuar e estão preparados, programados mentalmente para sair da faculdade e arrumar um emprego. E não é isso que a gente vê na área de medicina, não é isso que a gente vê com os advogados, não é isso. Eles saem preparados para ter o negócio deles. Eles atuam em várias parcerias. Eles têm viés. Isso é visão. É isso, Helder, que a gente precisa, como a BMEC, atuar, eu atuar, por exemplo, com a minha diretoria em Alagoas e vocês aí no Pará. Vocês já estão se mobilizando. Vocês já começarão a ser vistos como a gente aqui é. A gente agora já está sendo visto. E tem aqui, cita nomes, é fulano e cicrano. Então, vocês têm que estar preparados também para essa imagem de associação. Como o Helder vai se portar na associação? Porque o Helder aqui, hoje é convidado da ABMEC Alagoas. Mas o Helder na Associação do Pará, ele tem que estar ali, ó, totalmente voluntário. E tá, ó, sempre de ouvido. Porque o Helder não vai poder dizer, eu quero fazer isso, eu posso fazer. Porque muitas coisas queremos, mas nem tudo podemos. Entendeu? Fique à vontade para você falar e falar aí do seu estado também. E, Glenda, puxando aqui esse assunto da BMEC, que você comentou agora, a BMEC, a gente falou agora que ela tem um papel fundamental aí na questão, sobretudo, desses profissionais que estão se formando, né? Estão na escola, estão saindo da escola, se tornando engenheiros. Esse papel da BMEC é fundamental. Vocês estão de parabéns aí, Alagoas. Tanto é fruto disso, o que você comentou,
que diretores, né, de escolas de engenharia, de faculdades, procuraram a BMEC para se tornarem parceiros dela, né? Poxa, isso é formidável, né? Quem dera que aqui no Pará a coisa fosse assim, né? A esperança é de que a coisa aconteça e vamos trabalhar para isso, para que no futuro seja assim também. Mas eu te garanto que se a gente for nas faculdades aqui das escolas de engenharia mecânica, ninguém sabe o que é a BMEC, né? Nós temos o colega Klemer, não sei se ele está participando, que você conhece muito bem, e o Klemer me Estou comentou sentindo que ficou falta dele sabendo. aqui. Pois é, ele ficou sabendo de ABMEC um dia desse, né? E o Klemer já Isso. tem alguns anos de formado, né? Então, ele nem sabia que existia a ABMEC, né? Então, a ABMEC tem esse papel de ir nas escolas, e isso é muito legal, essa parceria que vocês estão montando aí. Ela tem esse papel também, esse dever, eu diria, de orientar esses profissionais, né? Seja na área que for, os cursos que eles devem fazer, porque isso é importante também. Às vezes a gente sai da faculdade, alguns acham que estão super preparados com aquela graduação, com o que ele estudou na graduação. Outros acham que tem que fazer uma pós-graduação logo quando sai. Mas muitas das vezes não sabe que curso fazer. Não sabe nem para que lado fica o Maranhão, né? Então assim, É totalmente verdade. perdidos. Mas tem outros que não têm essa orientação. Então, isso é papel e dever da ABMEC. A ABMEC pode contribuir muito com isso. E no Pará, você sabe que a gente está com uma dificuldade muito grande. A ABMEC ficou apagada durante muitos anos. E eu Isso. lamento muito, porque a ABMEC também tem o dever e o papel de contribuir com a formação nossa como profissionais, trazendo cursos para os nossos estados. Eu, muitas das vezes, para fazer um curso, eu ainda tenho que me deslocar para Rio, São Paulo, Minas, para os grandes centros, para fazer um curso, um aprimoramento profissional, coisa que a ABMEC poderia estar se mobilizando para trazer esse benefício para os profissionais, né? Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu conversando, vou dar um exemplo não só para você, mas para quem está aqui nessa live. Eu fui Fica à ao vontade. dentista fazer um tratamento dentário e quis marcar uma data, né? E a minha dentista, que já é dentista de longos anos, ela disse que não poderia naquela data. Por quê? Porque eles têm um grupo de dentistas que estariam em curso naquele dia, onde eles estavam trazendo um profissional que é referência na América do Sul em um determinado assunto de odontologia, e foi trazido pela associação. Cada um bancou a vinda daquele profissional para dar um curso em Belém. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Infelizmente. Infelizmente, os grupos de WhatsApp hoje de alguns profissionais de engenharia são subutilizados, eu diria, né? Eu já participei de grupos de 100 profissionais de engenharia mecânica onde a gente não conseguiu se mobilizar para trazer um curso em benefício do nosso, próprio nosso. Então, eu acho que esse é um papel também da ABMEC, é o dever da ABMEC proporcionar essas formações, para que a gente cresça, para que o profissional recém-formado cresça e tenha a oportunidade de se especializar e estudar sem ter que sair do seu próprio estado, sem ter que gastar fortunas com passagem aérea, né? Sem ter... Hoje em dia, tudo bem, em função da pandemia, a gente tem essa sorte das lives, dos cursos online, Isso. que são muito bons, mas eu acho que ainda o face-to-face ele ainda é a cereja do bolo, né? A cereja do bolo, a oportunidade de você ter a troca pessoal, o calor humano, o bate-papo, o olho no olho, eu acho que ele ainda é o diferencial. Exatamente. Olha, aqui em Alagoas, eu sempre, na verdade, eu acho que quando vocês me procuraram, não foi por acaso.
porque foi muito Não, incrível. não foi. Eu fui procurada por... Não foi para casa. Eu fui procurada por 4 pessoas no mesmo dia. Eu não sei se vocês conversaram entre si e ligaram, mas em horários distintos. Não, E não aí eu vi a conversamos. dificuldade. Pois é. E me ligaram e eu, meu Deus, a Alagoa está fazendo tudo isso, porque até o Pará está pedindo apoio. E eu me senti, eu digo, não. Eu vou começar a mostrar quem é a Bemeca Alagoas. Só que eu, Helder, eu posso lhe dizer que eu sou prestigiada, certo? Porque os meus diretores, a maioria são empresários. E eles farão os treinamentos. A gente vai promover os cursos presenciais. A gente vai falar em NR13. A gente vai falar sobre caldeira. Mas a gente, dentro da própria BMEC, a gente tem especialistas. A gente vai ter aquele profissional que vai profissionalizar e fazer aqueles cursos, mini cursos, para os estudantes, em parceria com as instituições, que é necessário. E, em contrapartida, a gente tem os especialistas, empresários, engenheiros, profissionais nato, pessoas aí com 15, 10, 20, 30, 40 anos de profissão. E a gente abraçou eles. E eles abraçaram a ideia. Então, uma das ações que a gente adotou, essa gestão fez assim. Ao se reunir e montar uma chapa, o que foi que a gente identificou? Todas as dificuldades que a gente tinha. Peraí, vamos nos organizar? Vamos. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer com que a gente leve o conhecimento para a sociedade. E aí, o que foi que nós descobrimos? Que ninguém sabia o que era BMEC. O CREA não falava em ABMEC. Mútua não falava em ABMEC. Engenheiro mecânico não falava em ABMEC. E aí, aquilo foi um descontento, como vocês têm. Esse sentimento que vocês hoje têm, eu tive. E aí, o que é que eu sempre digo a você, eu digo a Daliana, digo ao Klemer. Vamos organizar uma coisa por vez. Mas o que não pode é desistir. Porque quando você começar a fazer a ABMEC andar, fazer o NET dela, pegar profissionais que capacitem aí no Pará, que as pessoas não precisem gastar com aéreo, hotel, sabe-se lá mais o que, alimentação, tudo caro. E você trazer essa qualidade para dentro da sua ABMEC, fazer parceria com o CREA, nossa, Helder, isso vai ser show no Pará. A gente não está já agindo, a gente já não está promovendo, porque a pandemia, ela tirou essa organização. O que foi que aconteceu? A ABMEC de Alagoas foi eleita. A gente não montou, a gente foi eleito, teve votação, seguimos edital, tudo certinho. Ela já tinha 3 anos. Então, o pessoal que reorganizaram ela há 3 anos atrás entregou ela toda documentada, correta, imposto de renda certinho, contador ok, tudo massa. É uma das ABMECs mais organizada em relação à Receita Federal, documentação é a de Alagoas. Então, o que é que acontece? Fomos eleitos em fevereiro, em março, dia 14, vê o quê? Para tudo, fica todo mundo dentro de casa. Desarticulou todos os diretores. E como tínhamos sido eleitos um mês atrás, estava todo mundo na sede de quê? De ir para as instituições, de entrar nas faculdades, se apresentar. Por quê? Porque somos rotulados como? Eu sou engenheira. Ah, você é engenheira civil? Não, eu sou engenheira mecânica. Ah, você mexe com carro? Também. Automotivo é uma das responsabilidades da área mecânica. Mas eu não Uhum. sou mecânica. Você está entendendo? Então, isso Entendi. a BMEC tem que quebrar. Isso a BMEC parar também tem que derrubar. Se for preciso ir para a rádio, Helder, vocês vão ter que ir. Se for preciso abrir live aqui, nem que seja daí para cá, nós vamos abrir. Mas vai ter que ter uma conscientização que a BMEC representa a classe mecânica. E vou dizer mais a vocês. Tem a BMEC que está com o Estatuto de Engenheiros Mecânicos e Industriais. Quando entra industrial, abre o leque. Sim. Imagina que a presidenta aqui já está de olho no estatuto. Eu vou reunir os diretores, vou apresentar o novo estatuto que a FENEM apresentou, salvo engano, é o do Rio Grande do Norte, e aí ela não fica só vinculada a mecânicos. Toda a área industrial, produção com ênfase mecânica,
eletricidade com ênfase mecânica, e por aí tem várias, tudo que for industrial, a BMEC vai poder filiar. Então, assim, é organizar, é fazer com que as pessoas conheçam os profissionais. Lembra o que eu lhe disse? Helder, você é competente, Daliana é competente, faça um time forte. Quando eu disse isso a você, eu quis dizer que queira, na sua equipe, pessoas participativas, idealizadoras, porque não adianta só participar e também não vir com ideias novas, porque senão a gente fica repetindo. Pessoas disponíveis, pessoas que façam um pouquinho, ó, só basta que ela faça um pouco. Se eu faço um pouco, a Daliana faz um pouco, o Carlos faz um pouco, o Helder faz um pouco, as coisas, olha, vai que ninguém sente. E o peso, a gente equilibra. Porque senão, Helder, fica só em um, só em um, só em um. E aí, até nisso, a gente tem que preparar primeiro os nossos, tem que preparar primeiro a nossa casa. Primeiro, a gente organiza nossas ABMECs, alinha todos os diretores para que falem a mesma língua. Nenhum precisa ser igual ao outro. O potencial que o Helder tem, eu não tenho. O potencial que o Carlos tem, eu não tenho. Está aqui o Davis. Ele abraçou a BMEC. É um aluno que está saindo da rede privada. Você viu no teste antes, a Ludmilla. Foi uma que estava aqui conosco, dando apoio, que deu um erro aqui. Da rede pública. Então, o que a BMEC precisa, as ABMECs, é entrar com tudo na sociedade e mostrar assim, ops, eu sou engenheiro mecânico. Olha, eu tenho um KNAI de 146 atividades. Eu entro numa indústria e eu entro em uma construtora, numa obra civil. Porque se o engenheiro mecânico chegar lá, ele para a obra. Porque ele é o responsável por máquinas, equipamentos, bombas, sistema de gás, tubulação, refrigeração, elevadores. E nada disso é falado, Helder. Mas aqui no nosso estado isso está mudando. Porque a gente aqui, ó, batendo, ó, mecânica é responsável por isso. Essa RT não pode ser aberta só para civil, não. Ó. Isso aqui não é competência da civil, isso não é de eletricista, isso aqui é da mecânica. Então a gente não abre mão. É como você disse também. E o conselho de ética, que as pessoas esquecem? Ah, o Helder agora é profissional, massa, se formou. Já esqueceu o seu conselho de ética? Aí quer dizer que a Glenda não pode cometer um erro grave e o Helder denunciar a Glenda? Claro que pode. E claro que o CREA vai notificar pesadamente no profissional. E ele vai passar de 2 a 5 anos sem atuar. E isso, muitos engenheiros não sabem. E isso a BMEC tem que ensinar. Entendeu? Isso é o que a gente tem adotado aqui. Essa é a venda do que a BMEC tem feito, tecnicamente, na área da engenharia mecânica. Você está entendendo, Helder? Sim, sim, estou. E assim, Glenda, não me espanta isso que você está comentando, tá? Isso só evidencia o excelente papel que vocês estão tendo perante a classe dos engenheiros mecânicos e perante a sociedade do teu estado, tá? Então, isso é fundamental. A BMEC aí de Alagoas está de parabéns. A gente tem vocês como exemplo, tá, daquilo que a gente quer para a BMEC do estado do Pará. Tá? Não vai ser um trabalho fácil. Tá? A gente quer muito ajudar esses profissionais que estão na escola e que estão por se formar engenheiros. A gente quer prestar um apoio para os colegas de profissão e para nós também. Tá? E para nós também. A gente quer também o nosso bem, a gente quer ter a nossa melhoria como profissionais, na formação como profissionais. E eu acho que dentro desse contexto, ganha todo mundo, ganha a BMEC, ganha o Helder, ganha a Glenda, ganha os colegas que estão participando, ganham os colegas que estão no banco da escola e que amanhã serão colegas de profissão, né, estarão atuando junto com a gente. E, assim, uma sugestão que eu deixo para os colegas aí mais jovens e também para nós é que não parem de estudar, que continue a sua formação, que procurem saber a respeito da FENEM, das ABMECs, das instituições de classe,
não esperem também só a informação chegar e cair no nosso colo. Vamos buscar informação. Hoje a gente tem a ferramenta da internet, na minha época não tinha, na época de faculdade, né? Então, hoje a informação ela está aí. Tem todo tipo de informação, tem cursos online, na nossa época também não tinha. Hoje a gente procura tá se aperfeiçoando também através dessas novas tecnologias, e isso também é obrigação nossa, né, como profissionais. E a gente espera poder fazer da BMEC Pará uma instituição participativa, né, junto à classe dos engenheiros mecânicos no estado do Pará. Eu queria que a gente tem 10 minutos. Eu quero que você, como profissional, futuro abemequiano, na verdade, você já é abemequiano Alagoas, você, Daliana, Clemer, né? Você sabe disso. Você sabe que eu estimo um carinho por vocês. Não hesitei nesse projeto trazê-los para cá. Conversei muito com o Carlos sobre Daliana, que ele era o mediador dela. Que se sentisse à vontade, fosse como eu com você aqui. Eu sabia que a live da gente não ia ser diferente disso. Me surpreendi, tá, com a sua live, porque eu foco muito nessa questão de imagem, de network da gente, o lado pessoal, e aí vem o nosso lado profissional. Mas você falando foi muito mais assim, como eu diria, com mais propriedade. Porque, como eu lhe falei, mulher tem essa vaidade, né? Talvez a mulher ela seja mais exigente, digamos assim. E você não, você veio de uma forma técnica, de uma forma realista, ensinando aos que estão egressando já, que eu acho que aqui já deixou uma mensagem muito bem clara, que sejam organizados, que andem organizados, a vestimenta mesmo, postura, comportamental, social, a forma que a gente fale. Eu acho que gentileza, Ailton, gera gentileza. Eu acredito, não sei você, mas está aqui Carlos, está aí o Cícero Marques, a gente enfrentou barreiras na faculdade, de até professores tentar prejudicar a gente. E isso não pode. Isso não é correto. Não é porque o Helder hoje tem uma experiência vasta, ele tem que, se ele não quer ensinar, ele não tem preparação para ensinar, não tem problema. Mas aí, prejudicar, entendeu? Isso é ruim. Isso não vale a pena. Então, assim, é essa mensagem que eu finalizo a minha palavra para passar para você, que a gente seja gentil, que sejamos profissionais, que sejamos com orgulho engenheiros mecânicos, que nos sintamos engenheiros mecânicos. E que a gente entenda a responsabilidade que a gente tem como pessoa, profissional e social. E ainda por cima a gente tem o ambiental, né? Que temos que cuidar para o nosso futuro, para nossos filhos, para nossos netos. Então, passo para você. Deixe aqui a sua mensagem motivadora para os alunos. Aqui tem aluno. Aqui tem profissional que eu acabei de falar para você que vai preparar presencialmente. É como você falou, um curso presencial tem um calor humano. A gente identifica melhor a dificuldade daquele profissional e aí a gente prepara ele melhor. Porque a gente não está falando de teoria, a gente não está falando de riscar um quadro. A gente está falando de pegar uma bomba, um equipamento e dizer, ó, monta e desmonta, o tempo é esse. Tem proteção? Não tem? Pode atuar sim? Não pode, mostrando. Então é isso que a BMEC vai fazer. A gente está só esperando só pouco. Agora falta muito pouco, a pandemia vai passar. E a nossa BMEC, ela vai dar um bom pipoco, vai fazer um rumor em Alagoas. Você já sabe como ela é agora, na pandemia. Avalia ela e esses diretores depois da pandemia na prática. Pode falar com ela. Ok. Legal, Glenda. Eu queria começar agradecendo, tá, a tua gentileza, a gentileza da ABMEC Alagoas. Para mim foi um super prazer participar com vocês aqui. Te agradeço novamente o convite. Eu acho que você foi muito feliz quando você comentou agora na sua última fala que existe um papel muito importante da instituição informal, o cidadão brasileiro, engenheiro mecânico,
com conduta ética profissional. Eu acho que esse elo é importantíssimo, esse é o papel da ABMEC nos estados, é o papel que vocês já executam aí em Alagoas, buscando fechar esse circuito, né, dessas formações que eu comentei agora, né, esse perfil profissional, que é o que a gente precisa dentro da sociedade, no profissional de engenharia mecânica. Ele precisa ser conhecido dessa forma, como um profissional ético, capaz, competente, bem formado, bem postado no mercado e que tem importância para a sociedade. A gente tem que deixar de ser colocado de escanteio e só ser lembrado nas escolas como você é engenheiro, sou engenheiro civil, como você foi lembrado lá, não. Eu sou engenheiro mecânico ou engenheira mecânica, né? Então, a gente precisa deixar essa marca registrada nos nossos mercados locais, tanto do Pará quanto de Alagoas. A gente precisa ser participativo? Precisa, mas a gente quer ser lembrado também, e a gente só vai ser lembrado se a gente participar. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, voltando para a área de vendas, eu não vou vender produto nenhum se eu ficar sentado na cadeira do escritório, né? Eu preciso ir para a rua para ser lembrado, né? Para ser visto, né? Eu tenho que ser visto para poder alguém lembrar de mim, a lembrar que a Glenda e que o Éder existem. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, de uma boa noite. Para os colegas mais jovens, que continuem a sua formação. Para aqueles que são jovens senhores como eu, então, que também continuem estudando, né? Porque eu acho que a gente nunca deve parar. A tecnologia, eu acho que ela evoluiu 10 anos, né, Helder? Fez a gente trabalhar muito mais, né? Exatamente, é verdade. Mas, olha, se percebermos, a gente estava falando aqui de treinamento, vou até já encerrar aqui a fala, por conta do tempo da live. Isso não deixa de ser um minicurso, entendeu? É uma tecnologia que veio, trouxe, forçou a gente se adaptar, forçou a gente se autoanalisar, porque a cada live a gente vai se melhorando, a gente vai perdendo alguns gestos nervosos, aquelas coisas, ansiedade, o medo, receio. Então, isso favoreceu. Isso fez com que a gente que tem coragem de vir para frente aqui perca cada dia mais o medo, porque sempre tem um medo. Cada live é uma live. Você veja a sua hoje. Fizemos um teste, deu tudo certo. Faltavam 20 minutos. Rapidinho foi. Quando a gente deu 19 horas para entrarmos, não entramos. Atrasou 22 minutos. Mas se fosse alguém que não tivesse esse discernimento que nós tivemos, somos pro WhatsApp, conversamos, trocamos de aparelho, já ia ficar nervoso e achar que era ele. E isso poderia bloquear o profissional. Mas não é. É a internet, ela cai. De repente eu estou falando aqui, penso que Helder está me ouvindo, Helder não está. Eu penso que os convidados que estão aqui conosco não estão ouvindo. Então, eu acho que é isso. E eu só tenho a agradecer a você, ao Pará. Próxima viagem, vocês já sabem que é Belém do Pará, né? Já falei a vocês que é meu sonho, né? Então, eu vou encontrar Helder, vou encontrar Daliane e vou encontrar Clemer. Se prepare que a gente vai se juntar, viu? Vai ser uma união. Perfeitamente. Será muito bem-vindo. Eu acho que eu vou levar assim, camisas com o nome lá, Engenheiros Mecânicos com Amor. Entendeu? Perfeito. Helder, obrigada. Uma satisfação em nome da ABMEC, dos nossos diretores que aqui estão com vocês. Sintam-se abraçados, você e Dali, que está o tempo todinho aqui conosco. Só tenho a agradecer aos parceiros, aos amigos, a Davis, que é um dos alunos que estão saindo, mas que está na ABMEC, é mediador. Então, assim, como eu disse a você, eu sou privilegiada, né? Mas eu acho que tudo a gente busca. Eu acho que os resultados vêm à medida do que a gente busca e tudo é uma conquista. Eu acho que se a ABMEC está chegando nesse nível, é dedicação, disponibilidade, doação e um grupo forte. Porque sozinha eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aqui nessa live simples, somos 9. Entendeu? Somos 9. Então, assim, um apoiando o outro. Quem está na live hoje, outro está ali.
Então, assim, isso demonstra que precisamos trabalhar em equipe e vamos seguindo juntos, fazendo simplesmente o nosso papel. Ser engenheiro, amar ser engenheiro, respeitar